Boa tarde, meu TCC é sobre a importância do combate à insegurança alimentar e às fraudes em alimentos. Esse tema foi escolhido devido à importância de se conhecer e se aprofundar na legislação de alimentos, nos direitos do consumidor relacionados ao tema e nos riscos de se consumir alimentos fraudados. Para iniciar, é importante entender que os tipos de fraude são tipificados no Código Penal e no Código do Consumidor como crimes. Sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, como eu mostro aí na introdução, eu cito o Código Penal e o Código do Consumidor, e sobre isso eu volto um pouco mais à frente. No próximo slide, eu já falo sobre o objetivo geral. O objetivo geral é, como eu disse anteriormente, se aprofundar na legislação sobre os conceitos de fraude e aplicar esse embasamento aos estudos de caso analisados, buscando diagnosticar as fraudes através de métodos de detecção específicos. E aí, na metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, em fontes bases científicas, legislações e análise comparativa de casos reais, como mostra o slide. Eu usei artigos científicos, legislação e fiz análise de casos reais. Voltando ao que eu havia falado sobre a tipificação das fraudes como crime, no artigo 272 do Código Penal, dentro do rol de crimes contra a saúde pública, diz, deixa eu procurar aqui o artigo, que corromper, que é crime, corromper, deixa eu procurar bem aqui, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Da mesma forma, o artigo 31 do Código do Consumidor diz que a oferta e apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Da mesma forma, no artigo 18, parágrafo 6º, se afirma que são impróprios ao uso e consumo, inciso 2, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Então, como se pode perceber, a legislação ela detalha bem os tipos de fraude. E sobre essa classificação, já começo nesse slide a falar sobre a fraude por alteração. As fraudes por alteração, elas podem ser enzimáticas, químicas ou microbiológicas. As fraudes enzimáticas, alterações enzimáticas, elas ocorrem nas alterações das características sensoriais dos alimentos, cor, sabor, textura, alteram as propriedades bioquímicas e estéticas dos alimentos. Elas buscam mascarar um alimento estragado, vencido ou impróprio para consumo. E aí, no próximo slide, eu já falo de outro tipo, que é a fraude por adulteração. As fraudes por adulteração ocorrem quando há adição intencional de produtos de qualidade inferior, ou seja, essa adição tem que ser intencional, tem que haver o dolo, a vontade livre e espontânea do agente fraudador cometer a fraude. A fraude por adulteração também ocorre por subtração ou substituição de ingredientes dos alimentos, adição de substâncias proibidas pela legislação ou em quantidades superiores ao estabelecido com o objetivo de aumentar os lucros. É justamente esse objetivo de aumentar os lucros que diferencia a fraude por adulteração da fraude por alteração. Lá na alteração, havia uma busca por mascarar um alimento estragado, e aqui na adulteração visa o lucro.
Então, o fraudador, ele adiciona, subtrai ou substitui ingredientes por outros de qualidade inferior. É o que nós chamamos de comprar gato por lebre, né? Você acha que está comprando leite, está comprando soro de leite. Então, isso causa perda nutricional no alimento. Outro exemplo é adicionar água no leite. Outra fraude por adulteração é quando se retira sumo concentrado do suco e vende um néctar ou refresco como se fosse um suco com 100% da fruta, um suco integral. Isso é uma fraude também por adulteração, como eu coloco aí no próximo slide. Onde eu coloco essas manchetes recentes desse ano. Biscoito de mel sem mel, que a Nestlé é notificada por suposto anúncio enganoso. Aí é uma adulteração por substituição, porque a embalagem dizia que o biscoito Nesfit tinha mel e na verdade era só um aditivo que simulava o aroma e o sabor do mel. Então, como isso não vinha descrito na embalagem, é uma lesão ao consumidor. Da mesma forma, a outra manchete, Procon proíbe Coca-Cola de vender Del Valle Fresh porque não é suco. É uma adulteração por subtração, porque retira o sumo concentrado do suco e vende como se fosse suco. E no próximo slide, eu falo de outro tipo de fraude, que é a fraude por falsificação. A fraude por falsificação é o ato de copiar um alimento para obter vantagens. Com isso, enganar o consumidor a adquirir um alimento de qualidade inferior do proposto. Um exemplo é a falsificação de cerejas em calda, que na verdade são feitas de chuchu. Então, aqui na falsificação é o pirateamento do alimento. Ele copia um alimento, geralmente de marcas famosas, e vende como se fosse o original, só que com ingredientes de qualidade inferior. Inclusive, eu mostro no próximo slide uma manchete sobre isso, sobre alimentos piratas que geram alto prejuízo para a Itália. Produtos como salame, vinho e queijo são falsificados no mundo. No slide seguinte, eu já começo a falar dos estudos de caso, corrupção na indústria alimentícia. E o primeiro caso é o das carnes adulteradas. Em 2017, reportagem apresentada em todos os meios de notícia expôs que alguns frigoríficos foram investigados na Operação Carne Fraca, destacando que eles usavam produtos químicos para maquiar a carne vencida, injetando água para aumentar o peso dos produtos e, em alguns casos, sendo constatada ainda falta de proteína na carne. Então, para entender melhor esse caso, a gente tem que observar o seguinte: carnes são massas musculares e tecidos aptos para o consumo. Isso quem diz é o artigo 276 do Decreto 9.013. Ainda com base nesse decreto, 2 artigos merecem atenção especial, que é o artigo 316, que diz que é permitida a adição nos limites fixados de água ou de gelo aos produtos cárneos, com o objetivo de facilitar a trituração e homogeneização da massa, ou para outras finalidades tecnológicas. E o artigo 317, que diz que é permitida a adição de amido ou de fécula, de ingredientes vegetais e proteínas não cárneas aos produtos cárneos quando prevista nesse decreto. Então, a legislação ela permite a adição de água ou de gelo nos produtos cárneos, mas não de forma injetável com o intuito de aumentar o peso do produto, como aconteceu nas carnes adulteradas. A legislação também permite a adição de amido ou fécula, porém só nas situações previstas no decreto. Jamais com o intuito de substituir quase toda a porcentagem da proteína da carne por um ingrediente mais barato, lesando o consumidor. Vale ressaltar também, nesse caso, que nas carnes adulteradas foi usado ácido ascórbico, que é conhecido como vitamina C.
O ácido ascórbico é um antioxidante, é permitido o uso pela legislação, só que com a finalidade preventiva, para evitar a deterioração da carne, e não com a finalidade reparativa, como foi usado nesse caso, para maquiar uma carne já imprópria para consumo. E aí no próximo slide, eu falo do segundo caso, que é leite alterado. Em 2014, foi deflagrada pelo Ministério Público a Operação Leite Compensado, que investigava a adição de formol, soda cáustica e água oxigenada em algumas marcas famosas de leite à venda. Para entender esse caso, a gente também recorre ao Decreto 9.013, no artigo 235, que diz que leite é o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias. E no artigo 248, cita as características físico-químicas específicas do leite. Então, um produto lácteo que contenha substâncias estranhas à sua composição, ele não pode ser considerado um produto, um leite apto para consumo. E aí, nesse próximo slide, eu trato do terceiro caso, que é azeite falsificado. De acordo com a Resolução 270, azeite é definido como azeite de oliva, o produto obtido somente dos frutos da oliveira, excluídos os óleos obtidos através de solventes ou processos de resterificação e qualquer mistura de outros óleos. Então, qualquer óleo adicionado, qualquer mistura adicionada a esse azeite é uma falsificação. É uma cópia do produto original que é vendido com ingrediente barato, como se fosse original. Nesse slide eu trato do recall de alimentos. Assim como acontece com outros produtos que têm algum defeito de fábrica ou vício oculto, os alimentos também podem passar por recall. O recall nada mais é do que um recolhimento voluntário do produto pelo fabricante, onde o produto é tirado de circulação para reparo ou substituição, quando coloca em risco a saúde e segurança do consumidor. O recall de alimentos ele é regulamentado pela Resolução 655 desse ano, inclusive, de 2022. O recall ele suspende imediatamente a venda do produto com vício e atinge, inclusive, os produtos que já estão em uso pelo consumidor. Tá? E a responsabilidade do recall ela é solidária entre todos os agentes envolvidos na cadeia produtiva, fabricantes, vendedores, todos. Aí no próximo slide eu coloquei algumas imagens de recalls que aconteceram, que passaram na televisão. Esse do molho de tomate da Heinz e da marca Elefante. E para finalizar, eu abordo os métodos de detecção e consequências das fraudes em alimentos. Entre os métodos de detecção de fraudes em leites, pode-se detectar a adição de água através da análise do índice crioscópico e densidade e a adição de soluções alcalinas através do teste de acidez titulável. E entre os métodos de detecção de fraudes em produtos cárneos, estão métodos analíticos como cromatografia líquida, espectroscopia de infravermelho, cromatografia gasosa, espectrometria de massa para identificar separadamente cada elemento adicionado e técnicas moleculares que identificam pelo DNA, como PCR, para descobrir a substituição por carne de outra espécie. E aí nos anexos, eu coloco algumas manchetes que mostram as consequências das fraudes em alimentos, que podem, além dos prejuízos financeiros, levar a uma intoxicação alimentar e até a óbito. Operação Charopel apreende 25 toneladas de mel adulterado em Minas Gerais. Leite adulterado mata 2 e adoece 1.200 bebês na China. Alimentos adulterados matam 3.000 por ano nos Estados Unidos. Cerveja adulterada mata 60 e intoxica mais de 30 no Quênia. E esse é daqui do Brasil, foi recente, da cerveja Baker. Um ano depois, vítimas da Baker ainda lidam com sequelas.
Nesse próximo slide, concluindo, então, com essa pesquisa, é possível concluir que as fraudes alimentares são um sério risco à saúde pública, podendo deixar sequelas e levar a óbito, além de ser um crime contra o consumidor e causar prejuízos financeiros. E não se pode deixar que apenas instituições como Anvisa, Procon, façam o papel fiscalizador. O consumidor é o principal agente fiscalizador e deve se conscientizar da importância do seu papel para o combate à insegurança alimentar e às fraudes em alimentos. E aí eu mostro minhas referências e agradecimentos.